Olá, eu sou Milho e Minimilho, e hoje vamos ler os piores encontros dos inscritos. Aquelas histórias que infelizmente nada deu certo no encontro. Só história ruim. Vamos ao vídeo. E você já sabe que para sua história poder entrar nesse vídeo, você tem que fazer o quê? Comentar aqui embaixo, porque é daqui que eu vou tirar os comentários pro próximo vídeo desse mesmo tema. Então, se você já deixou em outro vídeo e eu não li, pega aquela história, coloca aqui também, porque uma hora eu acabo lendo, geralmente na segunda ou terceira vez. Deixa o seu like também até o final do vídeo e deixa joinha aí nos comentários das histórias das pessoas também. Se quiser ajudar, além disso, você pode se tornar membro, onde dependendo do nível, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso brevemente antecipado ao nosso conteúdo. Para começar esse vídeo, tem essa história aqui, ó. Olá, Milho, Minimilho, gatinhos e produção. Eu bem conhecido aqui na minha cidade, às vezes os caras daqui da minha cidade pedem pra sair comigo, quando estou entediado eu saio, mas às vezes não rola. Um dia eu saí, né, por carência, quando eu fui beijar, saiu um cheiro muito fedorento, sabe, cheiro de comida azeda, credo. Só isso a história? É, só isso. Ok, tem outro aqui, ó. Não é um encontro romântico, mas assim que eu tinha marcado de visitar uma amiga, que eu não via há 10 anos, começou a chover tanto, mais tanto, que chegamos na casa dela com as roupas pesadas que nem chumbo. Tivemos que se trocar lá mesmo, e eu tive que vestir uma calça dela da época que ela tava grávida, pois era a única que ia caber, até porque eu não ia ficar lá só de cueca. E detalhe, a chuva só durou até a gente chegar na casa delas. Assim que entramos, as nuvens foram até embora. Não é tão ruim esse date assim. Olá, Mirilana, amo vocês. Já tive o privilégio de aparecer nos relatos sobrenaturais e hoje vim falar de encontro horrivelmente constrangedor. Quando eu tinha 13 anos, comecei a namorar escondido na escola. Estávamos em uma época da escola que entrávamos às 8h30 e não às 7 da manhã. Aí decidimos marcar às 7 na escola para passarmos um tempo de qualidade. Detalhe, meu primeiro namorado e o primeiro dia de relacionamento. Falei com a minha mãe que nesse dia a aula ia ser em horário normal. Então 6h30 eu saí de casa. O alecrim dourado chegou 7h40, 40 minutos de atraso. Fiquei possessa, pois sempre fui muito pontual. Mas tentei relevar, sentamos na calçada em frente à escola e ele tentou puxar um assunto, mas eu era muito tímida e tava morrendo de vergonha. Aí não fluiu muito, ele me beijou e eu não sabia nem o que fazer. Fiquei desesperada mentalmente, pois eu não sabia agir e fiquei tentando imitar ele. Se imitou o beijo e beijou, funcionou. Aí ele parou e disse bem alto: me beija direito. Foi extremamente constrangedor. Enfim, hoje em dia temos 25 anos e estamos juntos há 9 anos, casados há 3 e temos 4 filhos gatos. E ele foi o meu primeiro e único namorado. Parece que deu certo, então parece que apesar de falar me beija direito, o beijo combinou. Olá, Milho, Minimilho, gatinhos também. Bem, a história não foi bem um encontro romântico, mas foi querendo ou não um encontro. Mames e eu trabalhamos em casa e às vezes vamos ao mercado de noite, pois é 24 horas, até aí ok. Estávamos na nossa compra, às vezes acontece de algum funcionário ou outra pessoa comentar alguma coisa. A gente acaba conversando, coisa boba, rápida, no máximo 2 minutos. Então aconteceu, um homem nos viu falando e aí já esperamos algum assunto. O homem começou a puxar papo e até aí estaria ok se não fosse as bandeiras vermelhas estampadas na cara do homem. O cabra era a mesma coisa do ex da minha mãe, eu detesto ele, uma pessoa briguenta, desrespeitosa com a minha casa e insuportável de chata. E nem era eu que tava namorando. Mas enfim, só pra dar contexto. Fiquei indignada, era a mesma personalidade, mesma profissão, mesma faixa de idade, as mesmas ideias. Naquele momento eu duvidei se estamos realmente numa simulação e aquele era um NPC clonado. Então o cara começou a se aproximar aos poucos, tocar na minha mãe, no cabelo dela, no pescoço dela. Oxe, no meio do mercado isso? Tava visivelmente desconfortável. Ele ficou insistindo pra ter o número dela, deve ser. Ele tinha esquecido do celular, sei lá onde, eu pedi e pediu pra gravar o número. Ah, tá. Ligar pra ele na hora pra ter certeza que teria o meu número. Eu fez eu seguir ele no Instagram, eu sou pavio curto para as coisas assim, mas não tinha acontecido algo parecido, sabe? Quanto mais ele falava, era como se na cabeça dele fôssemos amigos íntimos, tipo literal, comportando como se já tivesse passado anos de amizade. Mas o pior foi ele ter perguntado onde moramos e a minha mãe não disse exatamente. Eu já não respondia nada, brava, mas ele ficou insistindo em saber, era só cortar a conversa. E queria que no outro dia fôssemos na casa dele e ele na nossa. Até teve um momento que ele queria tirar uma foto com a minha mãe, eu não tirei, ele não tava com o celular, amém. Não falei nada, só fiquei séria, possessa da vida por dentro, já tinha cansado das insistências, acho que eu não preciso dizer que não conhecemos ele, seria um perigo. Segundo, até parece que eu vou querer mais um insuportável na minha vida, nunca mais. E terceiro, vai deve ser carpir um lote, bem ele não era da cabeça. Mas enfim, até achei melhor eu ter pego o número e não a minha mãe, depois de 2 horas com a incógnita
incógnita no mercado, fomos embora, até fiquei olhando o carro dele pra ver se não tava seguindo, sei lá. Então nos dias seguintes ele mandou mensagem no Zap, primeiro eu ignorei, mas às vezes a vida não basta só bloquear, tem que saber falar não. Eu sabia que se eu não falasse nada, poderia acontecer dele nos encontrar de novo, e ainda achar que somos amigos, ou pior, ficar em cima da minha mãe, como já aconteceu de gente assim, e só de pensar meu sangue ferve. Então eu mandei a real curta e afiada, falei que não éramos amigos, não se conhece uma pessoa num dia e já vai na casa dela no outro. Não queríamos a amizade dele e que ele foi muito inconveniente. Cortei logo pela raiz, ele disse que ia me bloquear para não me incomodar, se fazendo de coitado. Eu esperei pra ver se ia mesmo, não bloqueou. Então, com prazer, eu fiz questão. Bloque no Zap, Insta, ele e a filha. Acho que se minha mãe tivesse pego o número, ela teria ficado enrolando pra cortar por pena. Não se deve ter pena de gente assim. É, uma pessoa que não foi nenhum encontro, na verdade, né? Uma pessoa que queria um encontro e nem chegou nesse ponto. O que parece ter sido a melhor opção mesmo. Milho, eu te vejo desde 2016, essa conta eu criei porque essa pessoa deve te assistir. Vixe, sim, mesma história que a moça aí que criou o nome fake, mas o meu, misericórdia. Então, início desse ano, um menino que eu conheci no fundamental, eu nunca gostei de fato dele, eu era da minha sala e tinha meus amigos, mas da sala mesmo, não no recreio. Esse menino era novo, aí eu só fui zoar ele de brincadeira, o guri me pegou como amiga, mas como nunca fui amiga de verdade, eu era mais afastada dele. Aí passou anos, saí do fundamental e no início desse ano ele viu o meu Instagram e seguiu. Queria até ver onde vai. Eu segui de volta, ele me chamou pra ir pra praça, que é perto onde meus primos moram, e como eu não queria ir nele, eu já inventei que eu só iria passar nos meus primos. Aí eu fui. Pra quê? Simplesmente a gente sentou num banco e ele não falava nada, eu não falava nada também, só coisa com coisa. Do nada, uma hora ele se vira rápido pro lado, sei lá, parece que quicou no banco, ele soltou um pum, bah, que desgraça. Ué, acontece às vezes essas coisas. Eu fiquei completamente envergonhado de tristeza. Eu travei no banco e ele tava do meu lado parado, olhando pro lado. Eu lá fingindo que não ouvi, mas não tinha como. Foi alto. Como já não suportava ele, piorou. Se não suportasse, você não tava no encontro, não é mesmo? Só sei que eu nunca mais vi, porque eu sumi de tudo e apaguei ele. Não devia nem ter começado esse encontro aqui, na verdade. Oi, Milho Milharada tem um relato de escola que me atormenta todos os dias, mesmo já tendo passado mais de 15 anos. Eu tava no segundo ano da escola, eu era muito coitadinha, songamonga de tímida, então todo mundo pintava e bordava comigo, eu não fazia nada. Aí eu me lembro até hoje de quando a minha mãe me comprou um gloss pela primeira vez. Fiquei bestinha pra sempre, vi as meninas da minha sala com várias maquiagens e canetas coloridas e só eu não tinha. Aí no mesmo dia que eu ganhei o gloss, eu levei pra escola e fiquei passando. Foi a primeira vez que as meninas chegaram pra conversar comigo. Eu boba, achando que eu tava fazendo amizade. Aí quando largamos, eu fui guardar meus materiais na mochila e cadê o gloss? Aí eu cheguei na professora já chorando. Professora, perdi meu gloss. Eu genuinamente pensei que eu tinha perdido pela sala, né? Só que a professora se ligou e chamou todas as meninas de volta pra sala e perguntou se alguém não tinha pegado por engano o meu gloss. É aqui não é um date ruim, é uma história de roubo na escola, é isso? É o que tá parecendo. É. Aí de prontidão, Bia, aquela nojentinha que ficava fazendo quadradinho de 8 em plena aula, disse que ia me emprestar o gloss dela pra eu não apanhar da minha mãe. E era pra eu devolver depois, que por sinal o gloss era idêntico ao meu. E tava ainda no plástico do mesmo jeito que o meu, né? Aí eu pensei, eu vou devolver. Aí foi o inferno, começou na minha vida. Essa menina Regina Jorge vinha com as outras duas patetas na minha banca todo dia, perguntar quando eu ia devolver. Aí todo dia eu dizia que amanhã eu ia devolver, mas sempre esqueci, né? Eu tenho muita inveja dessas crianças de hoje em dia que não tem filtro. Eu sempre ficava pensando em não fazer vergonha pra ela e continuava jogando o jogo dela, até que ela desencanou. Isso aqui não foi um encontro ruim, foi um roubo na escola. Oi, Mini Milho, Lani Gatinhos, em 2018 eu morava em uma república. A minha colega queria me apresentar ao seu amigo. Fomos nós três e nosso colega de quarto a um barzinho. O papo tava legal, mas na hora do beijo não rolou. Não teve química. Não encaixou de jeito nenhum. Foi dando a hora de ir embora e o abençoado nosso colega chamou o boy pra ir dormir na nossa casa. Fomos pro meu quarto e eu já avisei que não ia rolar nada. Ele respeitou, deitamos e dormimos. Agora um detalhe sobre a porta do meu quarto. Ela tinha 2 trancas e eu, paranoica, trancava as 2. Acontece que no meio da madrugada acordei com barulho de água. Sim, ele fez xixi na porta do meu quarto porque só conseguiu abrir uma das trancas. Eu não acredito que ele mijou no quarto dela. O bichinho tava tão bêbado que no dia seguinte acordou achando que tinha sido um sonho. PS, hoje em dia, minha amiga e esse boy estão namorando e felizes. Ela sabe que ele mijou na porta do seu quarto.
Olá, Minimilho, te adoro, nunca descosture. Eu, numa epopeia europeia, apenas em minha companhia, no deslocamento de Lisboa a Zagreb, na Croácia, tive que fazer uma transferência de ônibus, numa paragem às 2 da manhã na fronteira com a Eslovênia. Sabia que no leste europeu estrangeiros não são muito bem recebidos, digamos assim. Pois bem, quando eu desembarquei na estação, vi que não era estação como aqui no Brasil, com abrigo, mas sim deixaram os passageiros no meio da rua às 2 da manhã. E o pior era que meu próximo ônibus seria apenas às 6 da manhã, maluco. Me vi sozinha no meio da rua num país desconhecido, seguindo a lei de Murphy. 2 caras vieram mexer comigo, mas um húngaro apareceu e me deu guarda, inclusive fazendo companhia pra mim até às 6 da manhã. Trocamos telefone e combinamos de nos reencontrar. Passadas 2 semanas, decidi ir encontrá-lo na Hungria. Maldita hora. Tava bom demais essa história. Chegando lá, ele havia feito uma reserva numa hospedagem que parecia um chiqueiro de porco. Logo na primeira noite percebi ele performando uma educação e vontade de agradar. Tá fingindo. Ele pediu um macarrão, o mais barato e ruim do aplicativo, e mal acabei de comer, ele veio pra cima de mim querendo coisas. Eu disse pra deixarmos pro dia seguinte, ele insistiu. Até fui tentar com o afã de ele terminar logo, eu até estava afim, mas só pela insistência já perdeu muita credibilidade comigo, e eu queria fazer pela manhã mais descansado. Enfim, na hora que põe a mão no negócio, eu estava completamente mole, daí ele me disse que só aconteceria se eu beijasse ele de língua. Oi, pra mim foi demais. O cara dizendo que quer fazer, sendo que não tinha o menor sinal de vida e ainda era condicionado a beijos. Eu não gostei mesmo do tom da ordem dele. Enfim, não rolou obviamente, e o clima já ficou bem lixo, porque eu fiquei realmente brava com o tom de ordem. No dia seguinte ele me pediu 100 euros emprestado e disse que ia ali. O ali dele era comprar dorgas. Os 2 dias que seria obrigado a ficar lá, pois tinha hospedagem na Alemanha como próximo destino, tive que aguentar um cara dorgado e assim. E detalhe, ele não quis me devolver os 100 euros. Tive que ameaçá-lo com uma faca e minhas técnicas de jiu-jitsu para ele dar conta de me devolver. Gente, que história é essa? Que é perigoso. Do contrário, quebraria todo o apartamento e ele teria que pagar, visto que ele estava no nome dele. Enfim, fui por um sentimento de gratidão encontrar um cara que foi legal comigo num primeiro momento, mas depois se mostrou um escroto. Tomem cuidado, às vezes as pessoas só tinham que estar só naquele momento na minha vida. Não mais uma vez. Detalhe que sentia dentro de mim que eu não deveria ir. Não sabia que ele era drogadito nesse nível de ficar impotente e ter problemas com dinheiro. Se você, tá vendo? Eu devia ter escutado a sua intuição. Você pensou, acho que eu não vou não vai. Minimilho produção, meu date ruim foi na verdade uma história de perseguição até os dias de hoje. Chama a polícia. Cadeia neles. Foi no primeiro ano do ensino médio, escola nova para todos ali. O menino era novo na escola e quando eu conheci ele parecia incrível. Debatia com os professores de maneira intelectual, era bem do rock, tinha um cabelo divino e era alto, acho que 1,90 m de altura. Muitas meninas gostavam dele, mas por alguma razão acabamos virando amigos e agora eu era tão importante a ele que me fazia eu me sentir especial e única. Sei agora que ele não tentava conquistar só a mim no início, porém conforme o tempo, ele realmente se apaixonou por mim, ou sei lá. Não é motivo algum de orgulho. Minha amiga iria fazer aniversário, como eu queria muito passar com ele, insisti que ela o chamasse. E ela acabou o fazendo. Porém, até o dia da festa, eu já havia começado a enjoar do menino. Ele era muito grudento, eu odiava toques físicos toda hora. Quando foi o dia da festa, eu só queria ficar um tempo sozinha com as minhas amigas, mas ele não parava de me secar, deve ser com os olhos, de tentar roubar minha atenção. Então eu decidi chamar minhas amigas para passear um pouco e nisso ele veio atrás da gente. Daí eu fiquei desesperada, mas era muito bobinha para falar. Ele realmente me seguia para todos os lados, até que eu tive que falar para ele parar de nos seguir. Por um tempo foi tranquilo, mas no momento em que eu estava sozinho com a minha amiga no quarto, esse menino me aparece lá e entra e volta a ficar em cima. Mas meu maior desespero veio quando a minha amiga teve que sair do quarto. Milho, esse menino tentou me beijar, mas por alguma razão eu sentia tanto nojo dele que eu virei o rosto na hora. Desde então a minha vida na escola se baseava em fugir desse garoto sem ele notar. Isso aqui já dá pra denunciar. Já que eu morria de vergonha e ainda gostava da nossa amizade, mas todo mundo tava shippando a gente. Acreditavam que combinávamos e viam ele me abraçando toda hora, criaram uma história de romance. E isso se expandiu até pros professores. Uma das professoras gostava tanto da gente que colocou esse menino pra sentar do meu lado, mas eu odiei. No dia seguinte, eu inventei uma desculpa pra sentar lá do outro lado da sala, bem longe dele. Ele até tentou me fazer ciúmes com uma amiga minha, mas obviamente não deu certo.
certo, depois de um tempo, todo mundo começou a odiar ele porque ele tratava as pessoas mal. Não vou entrar em detalhes para a história não ficar longa, mas foi tão difícil fazer ele parar de pensar que tinha alguma chance comigo. Chegou no final do ano, eu finalmente tinha conseguido me livrar dele, foi o que eu pensei. A verdade é que já humilhei demais esse garoto, não por babaquice, mas porque eu na época estava desesperada para ele parar de ficar de cima de mim. Atualmente namoro um garoto incrível, nos amamos demais e estamos há um bom tempo juntos. Conversamos sobre tudo e temos uma ótima relação saudável. Por isso, quando fui ao cinema com meu namorado, descobri que o menino trabalha lá. Já contei tudo ao meu amor. Porém, foi aí que descobri estar perdida mesmo. Eu tava com meu namorado na cara dele e ainda assim ele agiu como se me amasse. Quando eu falei algo com o meu amor, ele escutou e falou: Oi, o que você disse? Completamente maluco. Mostrando genuíno interesse. Eu fiquei chocada, mas fui gentil e disse ele algo genérico sobre o filme que veria. Milho, realmente eu não sei o que fazer. Longe do meu namorado eu trato bem mal, mas quando estou com o meu namorado eu finjo ser boa pessoa, é meio instintivo até. Só que independentemente disso, ele não larga do meu pé. Não nos vemos, mas é horrível quando porventura nos encontramos e ele age assim. Não sei o que fazer, a cidade é pequena, então não tenho muito pra onde fugir. Já nos encontramos algumas vezes por aí e é sempre isso. E olha que nunca nem namoramos. Mas esse é o meu relato de hoje. Isso aqui você tem que avisar a polícia, isso aqui é perseguição, né? Constrangimento público, isso aqui não pode. É crime. Enfim, essas foram as histórias desse vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo. E tchau!